curso de formação continuada de professores em educação especial. A utilização, a operação, a aplicação pedagógica de softwares de tecnologia assistiva. Olá, amigos! Estamos experimentando agora um novo estilo de Camtasia, que eu estou aqui apresentando o meu rosto junto com a imagem. Bom, isso é só um quebra-gelo inicial. Nós vamos estudar hoje um assunto muito importante, que são os leitores de tela. Existem muitos leitores de tela que podem ser utilizados com o computador e nós escolhemos o mais simples de todos. Esse leitor de telas, na verdade, a gente nem muitas vezes chama de leitor de tela, a gente chama de monitor de janelas, mas ele é tão simples que a gente consegue explicar tudo e as pessoas ficarem sem dúvida, porque ele praticamente não tem nenhuma opção. Então vamos lá, nós vamos utilizar nesse processo, vou aqui todos os programas, vou aqui DOSVox para Windows, leitor de telas Monitivox. Tá? A gente pode chamar por aqui, através do menu, ou podemos chamar, como a maioria das pessoas com deficiência visual faz, chamam como Ctrl+Alt+M. Monitivox 2.1b monitorando. Estamos agora com o Monitivox ativo. O que o Monitivox faz? Ele vai ler tudo aquilo que a gente indicar na tela. Eu estou imaginando que você, nesse momento, vai estar enxergando a tela, mas isso não é fundamental nesse momento, porque você pode estar escutando a minha descrição e vai também entender perfeitamente. Então eu vou mover o cursor aqui, vou clicar num determinado ícone, uma vez só. Ele falou CanStudio. Vou mover o mouse, vou clicar em outro ícone. MacDaisy, um outro ícone, Google Chrome. Google Chrome. Então esse é um uso, digamos assim, interessante para as pessoas que enxergam pouco, né? Elas estão vendo uma sombrinha do ícone, ou para as pessoas que são disléxicas. E para essas pessoas é interessante um feedback sonoro daquilo que está sendo apresentado. Vou clicar aqui no menu iniciar, estou usando o Windows 7. Caixa de pesquisa. Então tudo aquilo que está indicado, que está ativo no momento, a gente geralmente utiliza a palavra está no foco, tá? O Monitivox vai ler. Eu vou selecionar aqui todos os programas. Voltar. E aqui vou botar Caixa aqui, de pesquisa. Acessórios. Acessórios nível 1. Bloco de notas. Sem título, bloco de notas. Vou fechar aqui. Então, como você pode perceber, o Monitivox ele dá um acesso mínimo às informações sonoras. Ele fala pouco, fala o essencial. Agora, claro que você está vendo utilizar o mouse, mas o uso de um leitor de telas normalmente não é feito com essa ideia. Nós utilizamos o leitor de telas geralmente para as pessoas que têm deficiência visual no nível mais elevado. Então, a gente vai utilizar a seta. Então eu vou colocar inicialmente aqui no CanStudio só para ver uma referência, que você já sabe que o CanStudio é o ícone que está lá no cantinho da tela. Eu tirei o mouse lá para você saber que eu estou utilizando a seta agora. Seta para baixo. MacDaisy, seta para baixo. Google Chrome. Seta para baixo NVDA. Vida. PDF Creator e assim por diante. Aí na segunda coluna, volto lá para cima, seta para a direita. Fotos e vídeos 12 de novembro de 2013. Screen Recorder. Voces. Motrix. Então é isso. Você pode controlar o acesso às informações na tela utilizando as setinhas. Tá? Bom, você vai dizer assim, bom, é bem simples para quem enxerga. Agora, se você imaginar que você está utilizando a tela sem enxergar, a coisa já não fica tão simples assim. Então eu vou fazer agora um acesso a esse elemento aqui que tem no Windows 7 chamado menu iniciar. Bom, se eu estou utilizando o mouse, eu vou aqui com o mouse e clico aqui, ele vai. Caixa de pesquisa. Abrir o menu iniciar e já cai na caixa de pesquisar programas e arquivos. Tá? Botão de ação iniciar. Ele voltar onde ele estava. Agora, e se eu não sei onde o mouse está? Bem, se eu sou cego e eu sei que a coisa está lá no cantinho inferior esquerdo, eu posso até mover localmente aqui o mouse, estou movendo localmente para a esquerda e vou clicar aqui e ele vai aparecer. Mas digamos assim, isso é um macete pouco desejável.
O que a gente utiliza geralmente são teclas especiais para comandar a ação que a gente deseja que seja executada no Windows. No caso, para você ter um acesso a esse menu iniciar, a tecla que se utiliza é a tecla Ctrl junto com a tecla ESC. Caixa de aperto Ctrl pesquisa. sem largar, eu aperto o ESC. Depois solto as duas. Né? Aí ele já cai ali em cima. Para navegar em cima do menu iniciar, então seta para cima. Todos os programas. Paint. Camtasia Recorder 8. Windows Live Messenger. E ele vai mostrando, então, com a seta para cima, todas as coisas que estão aparecendo. No caso do Windows, você, no caso do menu iniciar, pelo menos na versão convencional, na versão do Windows 8 é um pouquinho diferente, ele vai mostrar para você duas colunas. E aí pergunta, como é que a pessoa cega vai saber se tem alguma coisa na segunda coluna? Não vai saber, não vai saber. Tá? Por exemplo, se eu estou aqui em Microsoft Word, Microsoft você vai dizer assim, Office Word 2007. para chegar no ícone ajuda e suporte que tá logo à direita dele. Só que se eu fizer a setinha para a direita, Anotações vídeo. eu vou cair no outro lugar. Então, Microsoft Office Word 2007. É que a questão de acessibilidade dos programas que estão sendo executados, ela tem que ser cuidadosamente testada. Por exemplo, aqui no Eric Player. Epic Player. Como ele não tem setinha para a direita, dispositivos e impressoras. Em outras palavras, quando você utiliza um leitor de telas com frequência, você tem que configurar o seu computador para que ele possa dar o máximo de acessibilidade possível. Por exemplo, eu vou Caixa de clicar aqui só de pesquisa. brincadeira com o botão direito e melhorar as propriedades do botão de ação personalizar. Do menu iniciar, né? Eu vou botar ele aqui, por exemplo, para personalizar ele. Caixa de seleção abrir submenus quando o mouse pausar sobre eles marcado. Com uma coluna só, ou eliminar alguns ícones, né? Ou trabalhar com um download, ou emitir imagens ou não. Bom, tem várias possibilidades aqui para você tornar o seu Windows mais acessível, tá? Porque muitas vezes botão de ação usar configurações padrão. Elas não são propriedades da barra de tarefas e do menu iniciar para serem utilizadas, tá? Então, caixa de seleção bloquear a barra de tarefas marcado. Você pode, por exemplo, no caso da barra de tarefas, modificar, botar para cima, botar para baixo. Isso vai variar muito das suas necessidades. Os comandos básicos que a gente vai ter no leitor de telas vão depender do próprio leitor de telas. Cada leitor de telas vai fazer a coisa de uma forma diferente. Vou tentar, num primeiro momento, mostrar alguma coisa que funciona em todos os leitores de tela. Tá? Eu vou aqui com a seta para cima, tá? Não acontece nada, porque eu não estou posicionado na tela principal. Tá? Então, eu tenho que me posicionar na tela principal. Isso é feito utilizando a tecla Windows, Motrix e a tecla M. Voces. Aí quando eu uso a tecla Windows e a tecla M, isso é uma coisa do Windows, posiciona você na tela principal. Posiciona você no último ícone que foi acessado anteriormente. Tá? Então eu vou entrar aqui numa pastinha. Fotos e vídeos, 12 de novembro de 2013. Aí eu quero abrir essa pastinha. Como é que eu faço sem usar o mouse? Eu aperto Enter. DSC 03459. Aí ele vai mostrar para mim todas as informações que tem nessa pastinha e eu vou DSC para baixo, 03460. DSC 03461. 41461, que é o número que a minha câmera de vídeo dá para o meu arquivo. Se eu quiser ver essa foto, eu simplesmente aperto Enter. Né? E a foto então vai aparecer aqui 03461 JPG Xanvieu. E para eu sair daqui, 820 se eu X enxergar, 615. eu vou aqui com o mouse até esse xizinho aqui de fechar e fecho a minha janela. E se eu não enxergo? Existe uma tecla padrão e uma tecla de atalho no Windows, que é o Alt junto com a tecla F4. Você aperta o Alt, sem soltar, você aperta F4. DSC Quero fechar essa janela fotos e 03460. vídeos, mesma coisa. Alt, F4. Tá? Isso funciona independente de você ter um leitor de telas ou não. Tá? Vamos agora fazer algumas outras experiências. Você vê que não tem dificuldade. O leitor de telas, ele na verdade precisa apenas
que você saiba onde as coisas estão, o que é muito fácil se você enxerga. Se você não enxerga, você vai ter que decorar onde as coisas estão. Isso é a grande dificuldade. A grande dificuldade, a grande diferença de quando você usa o DOSVox, leitor de telas, é que no DOSVox você não precisa saber onde as coisas estão. Você precisa saber quais são as opções básicas e vai utilizando a setinha, ele vai levar você pela mão até onde você desejar. Aqui não, aqui você tem que saber onde as coisas estão, porque senão você não consegue chegar lá. Tá? E as teclas de atalho, elas produzem normalmente um acesso direto. Por exemplo, DOSVox você sabe, DOSVox é o Ctrl+Alt+D, isso é um atalho, você vai chegar lá. Né? Inclusive os ícones que têm atalho são mostrados aqui ó, com uma setinha para indicar que tem um atalho, que o Motrix também tem um atalho. Né? Agora, Fotos e vídeos 12 de novembro de vamos 2013. operar um pouquinho em cima desses ícones. Bom, eu estou aqui na minha tela principal. Screen Recorder. No Voxes, Voxes, Motrix. Agora eu vou querer me posicionar nessa barra inferior aqui. Estou mostrando essa barra inferior aqui. Então eu aperto a tecla Tab. Botão de ação iniciar. Aí, ele foi para o botão ação iniciar. Eu vou usar a tecla Tab, então eu vou andar Botão de ação iniciar. em cada um desses elementos. Tab, Botão de ação Windows Explorer. Botão de ação Notification Chevron. Botão de ação mostrar área de trabalho. repara que eu pulei dessa região aqui para a região da direita. Tá? Então, quando eu aperto Tab, eu mudo de região. Essa aqui é uma região, essa região aqui da tela principal. Essa região é a região do menu iniciar. Essa região aqui dos ícones. E essa região aqui das notificações. Eu vou continuar teclando Tab. Motrix. Voltei para a tela principal. Botão de ação iniciar. Botão iniciar. Segunda região. Terceira região. Botão de ação Windows Explorer. Essa é uma região. Eu posso navegar na região utilizando Botão de ação a Google seta para a Chrome. direita. Aí, nessa região, que é a terceira região que fica do lado direito do menu inicial, tem aqui os diversos ícones. Botão de ação IrfanView. IrfanView, Botão de ação Windows Media Player. em Media Player. Agora à direita vem o Camtasia Studio. Botão de ação Camtasia Studio Untitled. Botão de ação Recording. Botão de ação Windows Explorer. E se eu continuar teclando a seta para a direita, ele vai ficar circulando nessa área. Quero pular de área. Vou pular agora utilizando o Tab. Botão de ação Notification Chevron. Notificação. Então vou lá. Botão de ação Dropbox 2, Dropbox. 6. Botão de ação Alto-falantes. Altifalantes. Relógio. O relógio. Botão de ação Notification Chevron. Aí vou ficar circulando notificação, Botão de ação. Dropbox, Botão volume, de relógio. Botão de Notificação. ação Notification Chevron. Notificação é porque tem mais ícones aqui. Então eu posso apertar Enter aqui na notificação. Botão E de o- ação Dropbox 2, 6, 2 atualizado. Botão de ação Alto-falantes. 75%. Infelizmente essa área aqui, ela não dá um bom acesso através do Munitivox. Isso é uma das restrições do Munitivox. Relógio. Botão Quando você está Botão com de essa, ação com essa do área Pibo, aqui, você estouro não de tem notificações. essa área de ícones de personalização, você não tem ícones personalizados, você não tem acesso aqui, o Munitivox não te dá um bom acesso a essa área. Outros leitores de tela dão. Bom, para a gente concluir essa nossa primeira experiência, vamos abrir uma pasta. Bom, vou voltar com Windows M. Motrix. Vou numa pasta aqui, por exemplo, essa pasta TecnoAssist. Áudios 12 de Textbox TecnoAssist. Bom, e se eu estou olhando, eu sei onde eu acho o TecnoAssist. E se eu não estou olhando, como é que eu faço? Eu posso teclar pela inicial, por exemplo. Se eu dou letra T, Teste 1. eu vou para um tal de teste 1. Textbox Empresa. TecVox empresa do Thiago. TecnoAssist. TecnoAssist. Aperto o T de novo, ele vai ficar circulando. Teste 1. Teste 1. Textbox Empresa. TecVox, TecnoAssist. TecnoAssist. Eu vou abrir o TecnoAssist agora. Windows. Apertei Enter. Áudios 25 de Ele vai, novembro de então, 2. Áudios Araboard. Gravações Mostrar modo. todas as Gravações. opções através da Vídeos. seta para baixo. Áudio. Então é DOSVox. bem fácil, né? A única diferença que acontece com quem enxerga e com quem não enxerga
É que quem enxerga está vendo a posição das coisas. Então fica imediato. Ah, uma coisa está embaixo da outra, a tecla seta para baixo. A pessoa que não enxerga não sabe que tem que apertar a seta para baixo, que ela não sabe se está para baixo ou do lado, não sabe o que tem ali. Então a pessoa que tem que utilizar um leitor de tela sendo cega, ela precisa alguém do lado no início para dar umas dicas. Ou então ela se estrepa logo de uma vez. Ah, vou tentar, vou para o lado. Se eu não chegar, eu volto. E aí vai aprendendo, vai registrando, e depois de um certo tempo ela fica craque. Né? Ah, já sei, aqui não tem nada para a direita, só tem para baixo, então eu vou para baixo. Mas isso aí é um processo exploratório. O Tab, como é que funciona o Tab? Você já viu, o Tab vai andar... Botão de divisão nome. Vai andar para as diversas áreas. Foi para o botão de divisão, agora mais um Tab. Botão de divisão área de trabalho. Botão de divisão área de trabalho. Caixa de pesquisa. Foi para a caixa de pesquisa aqui no cantinho. Botão de ação organizar. Botão de ação organizar. Foi para cá. Para esse cantinho esquerdo aqui, na segunda linha. Favoritos nível 0. E do organizar já pulou para favoritos. Deixa eu voltar para organizar. Bom, se eu quiser voltar na lista de regiões, eu aperto o Shift e aperto o Tab. Botão de ação organizar. Aí ele volta. Bom, essa região do organizar tem várias coisas. Deixa eu dar uma explorada com a seta para a direita. Botão de divisão reproduzir. Reproduzir. Botão de ação reproduzir todas. Botão de ação compartilhar com. Botão de ação gravar. Botão de ação nova pasta. Tá. Então são vários itens aqui. Se eu apertar, acabou. O último item, se eu vou apertar a seta para a direita. Botão de divisão modos de exibição. Caixa de seleção painel de visualização. Botão de ação ajuda. Itens ali que eu não tinha nem visto. Botão de Aí, ação organizar. E voltou. Organizar, reproduzir todos, assim por diante. Então você viu, o Tab pula de região. E dentro de uma região você vai usar as setas. Geralmente é para baixo, mas se tiver duas colunas, é para baixo ou para a direita, ou para a esquerda, se for o caso. Né? Muito bem. Fechar esse negócio aqui, como é que eu faço? Aperto Alt F4. Opa, fechou. Bom, você já está começando a entender. É bem fácil. É bem fácil você utilizar o leitor de telas. Tem que dar uma explorada. Se você enxerga, é muito mais fácil. Porque você já sabe intuitivamente que é para cima, que é para baixo, que o Tab vai selecionar as regiões, que o Ctrl, junto com o Tab, vai voltar para a região imediatamente anterior. Se você estiver numa região, você pode selecionar com as setas. Quer ativar um determinado elemento, apertou o Enter. Então, nós fizemos o que a gente chama de navegação. A navegação não tem grande dificuldade no Windows. Agora, vamos fazer, para a gente terminar, uma leitura de um texto. Cada leitor de telas lê textos de uma maneira bem diferente. Tá? Então, eu vou localizar aqui um ícone chamado roteiro. Eu sei que eu estou na área de trabalho, se eu não sei, eu vou aqui, Windows M. TecnoAssist. Estou aqui no TecnoAssist, eu quero um troço chamado roteiro. Ah, não sei onde ele está, vou apertar a letra R. Roteiro. Opa, cheguei lá, roteiro. Repara a diferença do uso do DOSVox. No DOSVox, você apertou a letra, você não vai exatamente para o ícone. A letra é a função. Aqui não, para você ativar as funções, você vai ter realmente que mergulhar nessa navegação. Então, entrar no roteiro. Roteiro bloco de notas. Um bloco de notas. Quem está enxergando está vendo que esse roteiro aqui está completamente vazio. Não tem nada escrito aqui. Então, eu vou escrever meu nome aqui. O MonityVox ele tem um funcionamento muito simples com relação a essa questão de escrita. Ele não dá feedback. Então, eu vou escrever aqui José Antônio, e ele não está falando nada. Eu errei aqui, José Antônio. Eu não sei se eu estou batendo minúsculas, maiúsculas, não sei nada. Tá. E vou escrever aqui embaixo dos Santos, e na terceira linha eu vou escrever Borges. José Antônio dos Santos Borges. Opa, cliquei com o mouse, nessa área ele leu tudo. Eu nem digitei Borges certo, vou bater aqui certinho. Tá? Vou clicar fora dela, clicar fora dessa área, clicar empresa. dentro. José Antônio dos Santos Borges. Como é que a gente sai da janela e volta para ela? Alt Tab. Camtasia Studio, um título Saio de para outro programa e aperto Alt Tab novamente, aí eu volto. Tá?
Deixa eu minimizar esse Camtasia Studio aqui para ele não ficar atrapalhando a visão dos meus ícones. Muito bem. Então, estamos aqui, José Antônio Santos Borges, mas eu quero ler as linhas individualmente. No caso do NVDA ou do JAWS, basta você utilizar a seta para baixo. No caso específico do Monitivox, não é assim. No caso do Monitivox, você aperta Ctrl, Alt e Enter. Roteiro bloco de notas. E aí você usa as setas para baixo e ele vai lendo então as linhas. José Antônio dos Santos Borges. Dos Santos. Então, reparou como ele fez? Ele abriu uma outra janelinha, e essa outra janelinha é uma janelinha de edição do DOSVox. Então, você quer, por exemplo, 2 Santos, vamos imaginar que eu quero botar 2S ponto. Aí eu vou com a seta. D-O-S. S. A-N-T-O-S. Vou apagar isso aqui, normalmente. Eu agora estou no DOSVox. Del, A. Botei um pontinho aqui. Ponto. Aperto Enter e ele, então, monitorando, troca o meu texto. Tá? Bom, só um pequeno detalhe, essa versão do Monitivox é uma versão um pouquinho antiga, as versões mais novas do Monitivox já conseguem fazer edição direta no bloco de notas. Mas eu não sei que versão você está utilizando, as versões antigas têm esse funcionamento. E a versão nova também possui essa habilidade de trabalhar com o Ctrl Alt Enter. Tá? Bom, vou colocar aqui embaixo uma nova linha, depois do Borges. Vou com a seta para a direita, a seta para baixo. E vou colocar aqui, agora vou editar essa linha com um suporte. Ctrl Alt Enter. E vou bater aqui assim. Curso Tecnoassist. C-U-E. Errei. Del R-S-O. T-E-C-N-O-A-S-S-I-S-T. monitorando, Tá? Quero ler esse negócio. Tá? aplicativo, Bom, aqui você, no caso do bloco de notas, tem uma série de ícones, né? Arquivo, editar, formatar. Como é que eu faço para ir para lá? Você poderia assim, eu aperto Tab. Não, não aperto Tab. O Tab no editor de texto tem outra finalidade diferente. É para tabular. Quando eu tenho esses menus superiores, para eu ir para lá, eu simplesmente aperto a tecla Alt, sozinha. Aperto e desaperto. arquivo, Apertei, desapertei, já foi para lá. Aí aqui dentro, sim, aí eu vou usar a seta para a direita como se estivesse numa região normal. Aqui, arquivo, seta para a direita. editar, Outro. formatar, exibir, ajuda, sistema, Opa, falou sistema, cadê sistema? Sistema, na verdade, é uma coisa que fica meio escondidinha aqui em cima. Tá? Eu vou abrir o sistema só para você ver o que é. Apertar o Enter. sistema, É o menu que fica meio escondidinho. Está escrito restaurar, mover. Isso serve para você utilizar. sistema, sistema, Serve para você executar as funções. Por exemplo, quero mover isso aqui. Ó. Mover essa janela, só usando as setas. Tá? Aí, estou satisfeito, aperto ESC e aí ele retorna. Tá? Bom, vou voltar aqui. Eu estou aqui em arquivo. Vou voltar para lá. Alt, né? arquivo, arquivo, editar, editar, Bom, então estou aqui mexendo no meu roteiro, no meu bloco de notas, né, com o mouse, né, e nada está sendo recuperado aqui em termos de voz. Em síntese, o Monitivox ele dá um bom suporte dentro de alguns critérios. Mas eu queria mostrar aqui um outro detalhe. arquivo, Apertei o Alt para voltar aqui para esse menu superior. editar, formatar, exibir, ajuda. Tá. Vou voltar, por exemplo, para arquivo. Eu quero salvar esse texto. Então, dentro desse menu de arquivo, tem outras opções. Aí eu vou com a seta para baixo. Novo CTRL, Novo arquivo, abrir arquivo, salvar. Vou salvar esse arquivo. CTRL, aplicativo. Ele salvou, então, o roteiro, porque esse é um arquivo antigo. Se eu quiser salvar com um nome novo, eu vou no Alt, arquivo salvar como. Aí ele vai abrir uma janelinha para me perguntar qual é o nome do arquivo. Área de trabalho nível 0. Tá. Bom, ele vai mostrar aqui dizendo que é roteiro. Eu vou salvar como roteiro 2.
Então eu vou digitar aqui roteiro 2. Opa, ele não está falando Nome, nada. roteiro Como é que eu 2. faço para ele falar? Claro, você já aprendeu. Ctrl Alt Enter. Aí ele Roteiro vai falar. 2. Roteiro 2, eu quero falar roteiro R-O-T-E-I-R-O 23. I-R-O 2 3. Tá, bati roteiro 23, ele está lá. Monitorando. Alterou, apertei Enter. Roteiro Pronto, 23, salvou bloco o de roteiro 23 notas. que apareceu aqui embaixo na minha tela. Viu? É bem fácil. Quero sair dessa coisa, Alt F4. Bom, agora é com você. Você já aprendeu a usar um bom leitor de telas. Um pequeno detalhe. Tem muitos comandos nesse Munitivox que eu simplesmente não expliquei. Como configurar a voz, né? Todos os comandos você aperta o Ctrl Alt barra de espaços. Olha o que acontece. Monitor opção. Ele vai mostrar aqui as opções. Você pode apertar um F1, ele vai te dar uma ajuda. Mas a opção mais importante aqui no caso, ou é a configuração, C. Editor e as para você trocar a configurações. voz, Ao a final, velocidade, tecle ESC. etc. Velocidade Vou do apertar o escape sintetizador. aqui para ser dessa 3. configuração. Confirma a configuração. S. Monitor opção. Ou simplesmente sair do monitor. Vou apertar Enter para ele sumir daqui. Ó. Apertei Enter e ele voltou a monitorar. Monitorando. Tá? Quero sair do monitor agora. Vou apertar Ctrl Alt barra de espaços. Monitor opção. Monitor opção. Quero sair dele. Apertei Ctrl Alt barra de espaços e aperto Escape, que nem no DOSVox. Monitor desligado. Monitor desligado e agora a minha máquina está mudona. Tá? Para completar essa ação, eu só queria dizer para vocês o seguinte. Como é que eu chamo o Munitivox? Ctrl Alt M. Munitivox 2.1b. Monitorando. Como é que eu saio do Munitivox? Ctrl Alt Monitor barra de espaços, opção. Escape. Monitor desligado. Entrar novamente, Ctrl Alt M. Munitivox 2.1b. Monitorando. E vou explicar só um detalhezinho adicional aqui. Muitas vezes a pessoa quer acessar o ícone movendo o mouse. Tá? Então, alguns leitores, como o NVDA, por exemplo, permitem que você simplesmente tecle a seta e ele vai movendo aqui o mouse. Ou você vai andando com o mouse e ele vai lendo. No caso do Munitivox é um pouquinho diferente. Você tem que apertar Ctrl Alt e usar a seta para cima ou para baixo. Monitor Alt barra de espaço opção. vai fazer. Uma das Monitor opções- opção. As principais opções são: Intermonitora, L. Leário de texto, M. Sonoriza mouse, ESC cancela, T. Leário de transferência, I. Informações sobre a vamos janela. pedir para ele Monitor sonorizar o opção. mouse. M. M. Mouse M. pelas setas. Desktop. Se você apertou o Ctrl de barra de espaço e apertou o M, aí quando você andar com a Organizar. setinha aqui, ó, Textbox Empresa. TecnoAssist. Desktop. Áudios 12 de novembro de 2. Motrix. então se Vozes. você vai andando pelo mouse, ele vai então voltando ele vai lendo as teclas. Você pode até usar as setas que ele vai mover o mouse, mas o uso normal é esse, é para pessoas que têm visão subnormal. Screen. Vai mexendo aqui, ele vai Meta- lendo o que tem na Google tela. Chrome. Tá? Vou voltar ao normal. Monitor Ctrl barra de opção. espaços. Então eu vou chamar o monitor novamente. Monitor opção. Se eu apertar o M, ele vai voltar aquele modo de monitoração falando os ícones. Agora aqui eu quero simplesmente que ele pare de falar os ícones. Aí eu aperto, Monitorando. ele vai fazer uma monitoração, muda. Tá? Agora, ele só vai realmente produzir som Textbox Empresa. se eu TecnoAssist. utilizar Devs. Go. as Pid- setas. Go. Mecan Studio. Bom, existe um manual sobre o Munitivox, que vem junto com o DOSVox. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, você pode dar uma lida, que tem todas as opções ali listadas. Só um detalhe. Na verdade, nós explicamos para você o Munitivox porque ele realmente é muito simples. No caso do nosso curso TecnoAssist, nós estamos dando força para que as pessoas aprendam mais do que isso. Então a gente vai utilizar um outro leitor de telas, que é o NVDA, que faz tudo isso que o Munitivox faz de uma forma um pouco mais sofisticada e com mais configurações. Tá? Então,
você pode relaxar, não precisa saber tudo sobre o Munitivox, porque na vida real ele vai ter uma utilidade menor. O NVDA é mais poderoso e tem mais opções. Tá? Mas todo mundo diz assim, mas quando nada mais funciona, quando o leitor de telas, JAWS, trava, isso acontece com muita frequência, né? Aí você faz o seguinte, você chama o Munitivox, dá a leitura com o mouse, com o JAWS travado, com o Virtual Vision travado, com qualquer coisa que não funciona, ele vai lá, ajuda a pessoa cega a descobrir o que está errado, destravar e aí continua. Então, no jargão dos cegos, o Munitivox é o salvador da pátria, né? É aquele, quando nada mais funciona, pela sua simplicidade, ele consegue fazer com que a pessoa cega consiga se safar e sair de alguma situação mais desconfortável. Tá? Há algumas coisas que ele realmente não consegue fazer. Deixa eu dar uma dica aqui. Ele não consegue dar um bom acesso ao Microsoft Word. Isso aí realmente é uma grande desvantagem do programa. Tá? Vou chamar aqui o Munitivox. Tá? E vou abrir uma janela aqui do Microsoft Apresentação. Word. Microsoft Word uso não comercial. Então, se você quiser ir para essa região, você vai apertar o Tab. Documento do Microsoft Word. Agora o Tab aqui é comando de edição. Tá? Então, para você ir lá para aquele menu superior, o que você faz? Aperta Guia de página início. E aí você até consegue aqui, ó. Guia de página inserir. Guia de página inserir. Guia de página layout da página. O que está escrito aqui nesse menu superior, você consegue Guia ler de página, correspondências. Com o Munitivox. Mas o que importa, que é o texto mesmo, aí não. Documento do Microsoft Word. Você move a seta aqui e nada acontece. Vamos tentar ir com Ctrl Alt Enter. Documento do Microsoft Word. Também não funciona. Então, monitorando. Na verdade, é isso. Documento do Microsoft Word. O Munitivox, ele não dá acesso ao texto do Microsoft Word. Essa é a grande crítica que as pessoas têm ao Munitivox. Tá? Realmente ele precisava ter uma série de detalhes operacionais adicionais que a gente nunca fez. Pode ser que um dia a gente venha a fazer, mas ele não dá acesso. Ao bloco de notas funciona direitinho, mas e a outros editores também, mas especificamente ao pacote Office. Aí nós estamos falando de PowerPoint, estamos falando de Word, ele não dá acesso. Tá? Aí você vai ter que utilizar outros utilitários do DOSVox para ter acesso ao Word ou ao PPT ou outras coisas assim. Mas, mesmo assim, a parte de menus, que é a parte superior, e funciona normalmente através do Alt que você já aprendeu, né? Que vai para lá para o menu. Guia de página, correspondência. Botão de ação em envelopes. Botão etiquetas, botão direta, suspenso iniciar mala direta. Mas o texto em si não. O texto em si o programa não acessa. E outra coisa que ele não acessa também, isso é muito importante que você saiba, vou sair daqui apertando a tecla Alt F4. Deseja salvar as alterações em apresentação? Não quero salvar, não. Outra coisa que não funciona é a leitura no navegador. Então, eu vou chamar o Google Chrome aqui, por exemplo. Google Chrome. Sem título Google Chrome. Então, aqui, ó, nada acontece. Nada acontece, os botões, nada acontece. Não fala nada. Tá? Agora, para você ter acesso a esse Google Chrome, nós temos sugerido, se a pessoa não tem JAWS, não tem outros editores, existe uma coisa muito legal mesmo, que chama-se Chromevox. Mas isso aí é um assunto para uma outra aula. Chromevox é um pacote gratuito da própria Google que dá voz ao seu navegador Google Chrome, e uma voz muito legal, com muita precisão, melhor do que a maioria dos leitores de tela convencionais. Tá? E é gratuito e já vem junto com o Chrome, basta você ativar ou instalar ele na sua máquina. Mas isso é assunto para um outro tema. Mas então é isso. O Munitivox não dá acesso à homepage. Ele não foi feito para isso, tá?
Pode ser que algum dia a gente acrescente essa funcionalidade, mas por enquanto ele não tem essa possibilidade. Vou apertar Alt F4 para sair daqui e desejar a você um excelente estudo. Espero que tenha gostado. Vamos sair aqui do Munitivox, Ctrl Alt, que é mesmo? Barra de Monitor espaços, opção. e aí apertamos o Escape. Monitor desligado. Monitor desligado. Estamos agora fora do programa Munitivox. A todos vocês, um grande beijo. Espero que tenham gostado dessa experiência de usar um leitor de tela. Espero que eu tenha sido desmistificador, mas também deixando você de pé atrás, sabendo que o leitor de telas é muito poderoso, mas a pessoa precisa ser, quando é deficiente visual, bastante esperta para utilizar com grande proficiência esse utilitário. Um abraço.